Fala, aluninha querida do meu coração. Vamos ver uma aplicação, né, de funções do segundo grau, uma função quadrática. A cobrança aqui dessa questão da UEL, ele fala sobre o domínio, né, de uma função dada. Perceba ali que no enunciado ele está fornecendo uma raiz quadrada, beleza? E dentro dessa raiz quadrada, dentro desse radical, nós temos duas funções quadráticas, duas equações quadráticas, né? Uma equação do segundo grau ali, x ao quadrado, e no denominador nós temos menos x ao quadrado mais 4x. Então, beleza. O que a gente vai fazer agora, né, aliando ao conhecimento que a gente já tem sobre função do segundo grau, trabalhando com essa ideia de domínio. Quando os caras querem cobrar de vocês domínio, você sempre tem que pensar, domínio a gente olha para o eixo x. Então a gente está falando lá do eixo x, o que pode ou não acontecer com o x. Pensa assim, qual é a restrição? Quais são as condições de existência? A gente vai analisar isso. Então eu tenho que relembrar algumas coisinhas com você ali da matemática básica, para depois a gente atacar e conseguir escrever e assinalar qual é a alternativa correta em relação ao domínio dessa função aí, beleza? Então a primeira coisa que eu quero lembrar com você é que quando a gente fala de uma raiz, né, de qualquer radical que tenha índice par, então perceba, quando eu falo de índice par, já que a gente está falando dos reais, perceba ali que são em relação aos reais, e esse valor que vai estar dentro do radical, esse radicando ali, ele tem que ser maior ou igual a zero. Então ele não pode ser negativo de jeito nenhum. Pode ser positivo? Pode ser igual a zero? Pode, raiz quadrada de zero é zero, tranquilamente. Então isso acontece quando o índice for par. Então nós temos uma restrição. Qual é a restrição? O resultado, seja o que for que aconteça ali dentro, tem que ser maior ou igual a zero. Nós temos uma divisão. Nós temos uma divisão. Numa divisão de frações, né, e nas frações nós temos duas equações do segundo grau. Para que ele seja maior ou igual a zero, se for igual a zero, basta, né, que o numerador seja igual a zero. Ok, não tem problema nenhum. Mas para que ele seja maior que zero, para que ele seja positivo, o que vai acontecer? Ou o numerador é positivo e o denominador é positivo, ou o denominador é negativo e o numerador é negativo e o denominador também é negativo. Beleza. Ok, tem que ter ambos, o numerador e o denominador, o mesmo sinal. Beleza, ok. Então o que a gente vai fazer? Análise separadamente de cada uma das duas equações, beleza? Primeiro para o numerador, depois para o denominador, faz a análise de sinal. E depois que a gente faz a análise de sinal, faz a regrinha de sinal. Regrinha de sinal, como eu falei para você no começo, mais com mais é mais, menos com menos é mais. É isso que importa pra gente, beleza? Só não esquece de um detalhe de uma restrição maior que eu estou destacando aí para você. Quando nós temos uma fração, o denominador não pode ser zero de jeito nenhum, não existe divisão por zero. Então a restrição maior no denominador é que esse cara aí não pode ser igual a zero, ele só pode ser positivo, beleza? Então analisa separadamente para fazer lá o estudo do sinal, o que nós temos? No numerador, x ao quadrado, uma equaçãozinha do segundo grau, x ao quadrado. Como é que a gente faz a análise de sinal? Descobre quais são as raízes. Ali a raiz vai ser igual a zero, por isso que tem apenas um ponto de interseção no eixo x. Dá uma olhada, tem o gráfico aí para você. Beleza. Eu preciso analisar por meio desse gráfico aonde que a função assume valores positivos, aonde que a função assume valores negativos. Está aí destacado para você. Esta parte do gráfico que está destacada tanto à esquerda quanto à direita do eixo x, perceba que o gráfico está totalmente acima do eixo x, então quer dizer que a função assume valores positivos. E quando intercepta o eixo x ali na origem, perceba que a função está destacada de verde, f de x é igual a zero. Tá? Então, quando está acima do eixo x, a função assume valores positivos. Se ele estivesse abaixo do eixo x, assumiria valores negativos. E quando exatamente tem um ponto de interseção no eixo x, a função é nula, a função é igual a zero. Beleza? Ok? Essa seria a análise de sinais da primeira equação. Beleza. Agora vamos para a segunda, que está no denominador. Ali tem o gráfico, né? Lembra que se eu tenho menos x ao quadrado mais 4x, menos x ao quadrado, quer dizer que o coeficiente A é negativo, a concavidade é para baixo. Está aí representado o gráfico para você. Lembra também que quando nós temos uma equação de segundo grau incompleta, como é o caso, c é igual a zero, ela sempre passa pela origem. Por isso que uma das raízes é igual a zero, está ali destacado para você. Você tem que encontrar as raízes dessa equação do segundo grau. Você pode fazer ou por Bhaskara ou pela técnica de fatoração. Né? Não tem problema nenhum. Você vai encontrar que a outra raiz é 4, por isso que intercepta ali no eixo x no 0 e no 4. E daí faz a análise sinal. Lembra
lembra que quando o gráfico está acima do eixo x, a função assume valores positivos. Quando o gráfico está abaixo do eixo x, ela assume valores negativos. Tá aí para você. Ó. Então a região, a parte azul ali que está destacada para você, com a setinha azul, onde está acima do eixo x, ela assume valores positivos. Aonde que a função assume valores negativos? Valores positivos entre as raízes, entre o 0 e o 4. Quando for exatamente igual a 0, quando for exatamente igual a 4, a função é nula, f de x é igual a 0, tá de verde ali para você. E quando a nossa função, quando o gráfico da função está abaixo do eixo x, a função assume valores negativos. Então, onde que ela vai ser negativa? Dá uma olhada onde está destacado em vermelho para você. À esquerda do 0, à esquerda do 0 o gráfico está abaixo do eixo x, e à direita do 4 o gráfico também está abaixo do eixo x, a função assume valores negativos, beleza? Com todos esses sinais que nós analisamos, eu vou trabalhar com algumas retas auxiliares. Perceba que a primeira reta que está destacada aí para você na tela, eu tenho a reta representando a função do segundo grau, a função x ao quadrado. Lembra que em todos os momentos dessa função, em todos os pontos dessa função, a função assumia valores positivos, a não ser exatamente no 0. Ali onde era 0, a função era nula. Beleza, então se está à direita do 0 é positivo, se está à esquerda do 0 é negativo. Já na segunda função, no que estava no denominador, eu tenho lá menos x ao quadrado mais 4x. Lembra que nós tínhamos as raízes encontradas foram 0 e 4. Entre as raízes, entre 0 e 4, a função assumia valores positivos, por isso tem o sinal de adição aí, sinalzinho de mais. À esquerda do 0 e à direita do 4, o gráfico estava abaixo do x, a função assume valores negativos, por isso que está o negativo aí, sinal de subtração à esquerda do 0 e à direita do 4. Para encontrar o conjunto solução, você vai ter que fazer a regrinha de sinal. Lembra que eu falei para você lá no começo, né? Nós temos uma fração, a gente quer saber quando que vai ser maior do que 0. Lembra da restrição do denominador? Não pode ser igual a 0. Aonde que vai ser maior que 0? Ou quando ambos forem positivos ou quando ambos forem negativos. Faz a regrinha de sinal, volta aí na tela, dá uma olhadinha, olha só, nós temos lá a primeira reta e a segunda reta, marca os pontos que nós destacamos anteriormente, o 0 e o 4, analisa a região que está à esquerda do 0. A região que está à esquerda do 0, na primeira equação é positivo, na segunda equação é negativo. Mais com menos fica menos. Regrinha de sinal mesmo. Olha só a região que está entre 0 e 4. Na primeira análise que a gente fez entre 0 e 4, assumia valores positivos. Na segunda análise que a gente fez entre 0 e 4, também assumia valores positivos. Mais com mais está destacado ali para você. E na terceira região, à direita do 4, a primeira análise que a gente fez assumiu valores positivos, a segunda análise que a gente fez assumiu valores negativos, mais com menos é menos. Então não esquece que eu falei lá no começo para você, nós queremos saber aonde que o resultado será positivo. Não pode ser igual a 0 no denominador, então por isso que não pode ser nem 0 nem 4. Tem que ser estritamente positivo nessa região aí, beleza? Aonde que está destacado aí para você? Nas retas que nós temos como conjunto de solução. Na terceira reta, que serve como uma reta auxiliar para determinar o conjunto de solução, a região que está entre 0 e 4. Essa região que está entre 0 e 4 assume valores positivos, então é essa região que importa para a gente, por isso que está destacado ali para você a resposta correta, a letra C. Veja que todos os valores de x, desde que eles pertencem aos reais, servem para a gente, tá o quê? O x tem que estar entre 0 e 4. Não pode nem ser igual a 0 e não pode ser e também ser igual a 4, ok? Valeu? Beleza? Então cuide, quando for fazer estudo do domínio, faça a análise de domínio, cuide com as restrições, o que pode e o que não pode acontecer. Faz o estudo do sinal, caso esteja numa situação como essa dentro de uma raiz quadrada. Beleza? Partiu para a próxima, valeu, vamos que vamos!